Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Dayana. Eu sou pesquisadora do Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados e Nanocompósitos, que fica aqui em São Bernardo, aqui do lado da gente. Tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre a nanotecnologia e como ela impacta os materiais compósitos. Bom, quando nós falamos em nanotecnologia, nós estamos falando de materiais que são realmente muito pequenos. São materiais na escala de 1 nanômetro até 100 nanômetros, que equivale aí à escala dos vírus, do DNA, por exemplo. Então, são estruturas que, inclusive, para a gente visualizar elas, nós necessitamos de tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, a microscopia eletrônica de varredura, a microscopia eletrônica de transmissão. Comparativamente, né, um nanômetro seria uma bola de tênis, né, comparado aí ao que seria o planeta Terra com 1 metro, né, se a gente usasse essa comparação. Tá? Então, realmente são estruturas muito pequenas, né, muito além da escala macro. E por que eles são importantes? Porque os materiais, quando eles estão nesse tamanho nanométrico, eles apresentam propriedades totalmente diferenciadas. Uma delas, que é uma das mais clássicas, né, e fáceis de visualizar, é a cor. Então, por exemplo, o ouro, que nós conhecemos como material dourado, né, na sua escala macro, quando ele está na forma de nanopartículas, ele apresenta diversas colorações, que vão aí do vermelho até o azul, a depender do tamanho dessas nanopartículas. Tá? Aliado a isso, quanto menor for o tamanho da nanopartícula, maior a percentagem de átomos que eu tenho na superfície do nanomaterial. O que isso acarreta? Uma maior área superficial, que como consequência tem uma maior reatividade desses materiais. Então, isso torna os nanomateriais muito importantes em aplicações onde as atividades, né, de superfície, as propriedades de superfície são cruciais, como, por exemplo, a catálise, sensores, biosensores, armazenamento de hidrogênio e também, obviamente, interferindo nessa interface dos nanomateriais com outras estruturas, como é o caso dos compósitos. Temos também, nessa escala, efeitos quânticos, né, que permitem aí a aplicação de nanomateriais em células solares, dispositivos eletrônicos e fotônica. Então, os nanomateriais eles podem ser aplicados em diversos setores. Basicamente, aonde eu tenho um material, eu posso ter também um nanomaterial incorporado ou agregando algum tipo de propriedade. Então, realmente é uma ciência que é muito multidisciplinar e que pode ser aí aplicada em diversos setores. Nós sabemos que nós temos aí uma série de metas, né, a serem cumpridas até 2030, que são aí sintetizadas pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Tá? E nesse aspecto, os nanomateriais eles podem contribuir muito, justamente por eles poderem ser aplicados em diversos materiais, conferir propriedades especiais, aumento de performance, aumento de produtividade, tá? Diferentes ganhos que podem, então, nos ajudar a cumprir esses objetivos, a atingir essas metas até o 2030. Parte disso se deve ao grande número de nanomateriais que hoje nós temos disponíveis. Tá? Temos basicamente aí, eu dividi em 3 categorias bem gerais, mas os nanomateriais à base de carbono, onde nós temos os nanotubos, os grafenos e seus derivados, fulereno, carbon dots. Temos os nanomateriais orgânicos, né? Partículas lipídicas, micelares, poliméricas, que são empregadas aí em boa parte também na medicina. Já temos vários medicamentos aí desenvolvidos nessa linha. E temos também os nanomateriais inorgânicos, baseados principalmente em metais, óxidos metálicos, que
Então, esses materiais, em função das suas propriedades de tamanho, de características de superfície, forma, vão apresentar propriedades diferenciadas. E, de acordo com essas propriedades, então, a gente pode ter aí uma infinidade de aplicações, tá? Que vão desde a medicina, como mencionei, até aplicações, por exemplo, na agricultura, setor automobilístico. E quando os nanomateriais eles estão incorporados, né, numa matriz polimérica, nós temos então os compósitos, nanocompósitos poliméricos. Tá? E isso acontece, né, pensando, né, visando gerar, promover propriedades nesse polímero que não existiam no polímero convencional. Então, agregar propriedades diferenciadas. Então, eu posso agregar propriedades térmicas diferenciadas, alterar o peso, né, gerar materiais mais leves em relação ao material de partida, mais resistentes, atividades diferenciadas como propriedades óticas, de barreira, catalíticas, né, e também sensoriais. Com relação a propriedades mecânicas, né, então nós temos alguns exemplos. Então, materiais como nanotubos de carbono, grafeno, né, são materiais que têm uma característica de conferir maior resistência mecânica, né, ao mesmo tempo que pode aumentar a resistência à flexão, permitindo gerar em materiais flexíveis, né, de alta qualidade. Temos como, por exemplo, essa embalagem de prego, né, que é um material polimérico incorporando grafeno, e que permitiu aí uma redução significativa de espessura do filme polimérico para gerar essa embalagem, mantendo a sua resistência, né, e levando aí, por consequência, a redução de custos em função de redução de matéria-prima, de energia de processo. Tá? Um outro exemplo bastante interessante são nanopartículas de argila. Tá? As nanopartículas de argila, elas podem conferir aí aos compósitos uma grande resistência, né, devido à sua área superficial, tá? Elevada área superficial. E algo muito interessante sobre as argilas também é que são materiais lamelares. Então, nesse exemplo, por exemplo, aqui da figura que eu coloquei, os autores incorporaram também o óleo essencial. E esse óleo essencial ele é intercalado, né, entre as lamelas da argila, e isso faz com que se aumente a resistência térmica desse óleo essencial. Tá? Então, a argila tem essas particularidades também. Temos possibilidades de aplicação de nanocompósitos também na indústria eólica, né, em função de gerar materiais aí com maior leveza, maior resistência, principalmente resistência a intempéries. Da mesma forma no setor automotivo, né, gerando materiais mais leves, aí, diminuindo o peso do automóvel, consequentemente reduzindo custos de produção, redução de emissão de CO2 ao longo do processo de fabricação, ao longo de toda a vida útil. Na área de saúde também os nanocompósitos são muito interessantes. Aí já estamos falando de nanocompósitos biocompatíveis, né, que podem ser implantados dentro do corpo sem gerar nenhum tipo de reação. E, ao mesmo tempo, eles podem agregar algum tipo de funcionalidade, como a funcionalidade antimicrobiana, por exemplo. E na área de energia solar também, porque existem materiais compósitos que possuem a propriedade de condutividade térmica, né, bastante elevada, permitindo aí aplicações, por exemplo, no setor fotovoltaico. Então, quando nós falamos, né, em nanocompósitos, né, existem, né, algumas nanopartículas, né, que elas vão conferir uma determinada propriedade. Então, por exemplo, se eu quero um compósito com maior resistência ao calor, eu posso pensar em nanopartículas de sílica ou de óxidos metálicos. Se o meu objetivo é condutividade térmica, eu posso pensar nos nanomateriais derivados de carbono, como nanotubos e grafeno. Propriedades antifogo, já é reconhecida a atuação de nanopartícula de hidróxido de alumínio. Isolamento térmico, a gente tem novamente partículas inorgânicas, como as nanopartículas de sílica. Nós também podemos ter como objetivo, né, algumas propriedades óticas. Então, como eu mencionei para vocês, alguns materiais, como por exemplo o ouro, a prata, eles têm essa característica de, na nanoescala, apresentarem colorações bastante diferenciadas
que vão mudar de acordo com o tamanho da nanopartícula. Então, isso em um material, incorporado a um material, pode modular as características de absorção de luz desse material e também conferir colorações diferentes, se a gente pensar numa matriz como uma tinta, um revestimento, por exemplo. Tá? E nós temos também os quantum dots. Os quantum dots são partículas que vão emitir luz em comprimentos de onda, de colorações ali diferentes, tá? Também a depender da composição, a depender do seu tamanho, né? Que também podem, então, gerar ali nanocompósitos fluorescentes. E nós também podemos ter nanocompósitos com propriedades de barreira, que também é uma tendência bastante interessante. Então, eu posso incorporar novamente aí as nanopartículas de argila, ou então derivados de carbono, para promover uma barreira, né? Tanto a água quanto também a gases. Tá? Uma outra característica interessante, por exemplo, é também a proteção à radiação ultravioleta, que pode ser alcançada aí com o emprego de nanopartículas de óxido de zinco e de dióxido de titânio. E a atividade antimicrobiana também. Tá? Então, obter nanocompósitos com esse tipo de propriedade pode ser possível incorporando nanopartículas de prata ou então de óxidos metálicos, como o óxido de cobre, o óxido de zinco, tá? Que tem essa característica já conhecida de bactericida. E também temos, né, os nanotubos de carbono, que devido à sua superfície hidrofóbica, uma vez incorporados num material polimérico, eles podem conferir, né, uma característica na superfície que impede, né, que minimiza essa aderência de bactérias na superfície, minimizando a contaminação também. Quando a gente fala, né, em filmes poliméricos contendo nanomateriais, uma área bastante interessante também são as embalagens, né? Então, gerar filmes que vão ter propriedades ativas que podem ser empregadas, por exemplo, em embalagem de alimentos. A depender do tipo de nanopartícula, de nanomaterial que eu estou empregando, das características dessa partícula, eu posso conferir a esse filme polimérico, então, propriedades antimicrobianas, de barreira à radiação. Posso ter partículas capazes de sequestrar oxigênio, sequestrar etileno. Tá? Então, com isso eu estou gerando embalagens ativas, né, que vão ter como objetivo, né, gerar um material que vai prolongar a vida útil, o shelf life do alimento, né, e manter aí as suas características, né, por mais tempo, a sua textura, o seu sabor, né, preservando ele ainda mais. Obviamente, eu também posso conferir maior resistência mecânica, térmica a esse filme, que também vai contribuir aí para uma maior durabilidade do alimento, maior proteção. E tudo isso pode ser modulado ou focado em função do tipo de nanomaterial que eu estou incorporando no meu filme polimérico. Eu posso ter também embalagens inteligentes, né? Incorporando, por exemplo, algum tipo de sensor, em que esse sensor ele acusa, né, ou sinaliza que aquele alimento sofreu algum tipo de contaminação microbiológica, por exemplo. Tá? Então, isso pode ser interessante, né, tanto para o consumidor quanto para o próprio comerciante. Na área de construção civil, sem dúvida nenhuma, os nanocompósitos são bastante promissores, além de permitir, né, gerar materiais com maior leveza, com propriedades melhores, né, uma performance maior, uma resistência maior. Né? É possível obter materiais, por exemplo, com características autolimpantes, materiais que podem também reduzir a poluição ambiental. Tá? Então, existe também aí tecnologias bastante avançadas nesse setor. Um exemplo, eu cito esse trabalho que envolveu a incorporação de nanopartículas de óxido de zinco em um revestimento de poliuretano. Tá? Qual foi o objetivo aqui? Como eu havia mencionado, as nanopartículas de óxido de zinco elas podem ser utilizadas como filtros, né, para a radiação ultravioleta. Né? Então, o objetivo desse trabalho foi esse, né? Eles incorporaram em um revestimento de poliuretano e verificaram uma maior resistência desse revestimento à radiação ultravioleta,
em função da adição dessa nanopartícula, tá? Alguns parênteses, né? A depender da quantidade de nanopartícula e também a depender do tipo de funcionalização que essa partícula trazia, tá? Mas, em linhas gerais, foi esse o resultado obtido pelos autores. Na área de segurança também, nós temos materiais bastante interessantes, tá? A utilização de nanocompósitos visa principalmente, né, obter materiais mais leves, com alta resistência ao impacto, que é bastante importante nesse tipo de aplicação, visando principalmente aí, gerar materiais que tragam maior conforto e maior segurança para os usuários. Então, focar, por exemplo, né, ter como foco o desenvolvimento de um colete à prova de balas mais leve, mas que mantenha ou tenha até propriedades de maior resistência, né, ao impacto e as condições ali de aplicação. E nesse aspecto, os nanomateriais à base de carbono têm se destacado bastante. Então, existem vários estudos aí envolvendo a utilização, por exemplo, de grafeno, né, nas composições que levam à fabricação desse tipo de compósito. Dentro da área de compósitos, é bastante relevante também o emprego de fibras naturais, né? A gente sabe aí que existem várias linhas, vários materiais, né, que estão sendo desenvolvidos com esse foco, né, visando aí materiais mais sustentáveis, em grande parte materiais mais leves também. Porém, em muitos casos a gente tem, né, algumas limitações. Então, muitas vezes a gente perde um pouco em propriedade mecânica, ou então perde na resistência à água desse compósito. E um ponto interessante a destacar é que a incorporação de nanomateriais nesse sistema pode também ajudar a superar essas limitações. Então, nesse caso aqui, por exemplo, foram incorporadas nanopartículas de óxido de zinco, e essas nanopartículas trouxeram para esse compósito que estava reforçado com fibra natural uma repelência à água. Então, diminuiu, né, trouxe essa repelência, diminuiu a absorção de água pelo material e, consequentemente, trouxe aí uma maior resistência. Dentro ainda da área de fibras naturais, nós temos as fibras avançadas, né, como, por exemplo, as nanofibras de celulose. Tá? Então, as nanofibras de celulose, elas também têm sido bastante avaliadas, incorporadas a vários tipos de polímeros, visando, por exemplo, substituição de partes de automóveis, principalmente partes não estruturais, tá? Visando gerar aí veículos mais ecológicos, mais leves, mais eficientes, né? Com consequente também redução na emissão de CO2, tanto na fabricação quanto ao longo de toda a vida útil desse automóvel. Então, esse é um protótipo, né, que foi apresentado em 2019 no Motor Show de Tóquio, que contém aí grande parte dos componentes, né, feitos, né, com polímeros incorporando nanocelulose na composição. Tá? Então, houve uma redução significativa aí de peso, né? E é um protótipo aí que teve bastante destaque. Na área de armazenamento de energia, então, sem dúvida, nanocompósitos contendo nanomateriais à base de carbono são os que mais se destacam, tá? Devido principalmente às propriedades de superfície, facilidade, né, e possibilidade de controle de tamanho de poros, as propriedades de condutividade elétrica, que são bastante pronunciadas. Então, é possível gerar materiais de eletrodos bastante eficientes, com maior durabilidade, ciclicidade. Tá? Então, esses materiais são os que mais se destacam no que se refere a armazenamento de energia. Um outro material que é bastante interessante é a polianilina. É um polímero que, por si só, ele já é bastante interessante, mas ele se torna ainda mais interessante quando a gente incorpora nanomateriais, em especial nanomateriais de carbono. Tá? Então, ele torna possível aí gerar filmes com condutividades bastante interessantes para aplicações tanto na área de energia,
quanto na área de sensores, biosensores, já pensando aí em aplicações na medicina, e também materiais com propriedade anticorrosiva. E um outro material bastante interessante, né, que é muito, né, explorado aí na área de compósitos, são os compósitos com fibra de carbono, né? E esse material, ele cita um avanço interessante que foi o crescimento de nanotubos de carbono na superfície das fibras de carbono. E isso conferiu para o compósito gerado propriedades de condutividade elétrica e térmica muito diferenciadas, tá? Que vislumbraram aí aplicações, inclusive, no setor aeroespacial. Bom, sem dúvidas nenhuma, assim, o emprego de nanotecnologia na geração de materiais compósitos, né, que nós podemos dizer aí materiais avançados, é uma tendência, né? A gente vê materiais aí com propriedades muito interessantes, promissoras, alguns aí já estando no mercado. Existem muitos desafios ainda, né? Então é por isso que a pesquisa e o desenvolvimento nessa área ela é muito intensa, né? É crescente. E os desafios são principalmente no sentido de viabilizar o emprego do nanomaterial numa matriz, né? Quando a gente gera um nanocompósito, é importante que os materiais eles conversem, né? Os componentes conversem entre si. Se o nanomaterial ele não conversar com a matriz, a gente não vai verificar essas propriedades que dão destaque aí aos materiais compósitos. Então, para obter um material com maior performance e com propriedades diferenciadas, a gente precisa fazer, né, essa funcionalização, essa compatibilização do nanomaterial com a matriz. Tá? E aí, nesse aspecto, né, eu queria colocar que o Senai pode ajudar. Né? Então, nós temos hoje uma estrutura no Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados e Nanocompósitos, aqui em São Bernardo, voltada principalmente para a síntese de nanomateriais. A gente tem possibilidade de gerar nanocompósitos, compósitos por diversos métodos, fazer todas as caracterizações, né, relacionadas a esses materiais. Né? E temos aí um time de pesquisadores bastante engajado e multidisciplinar para atuar nessa área. Então, contem conosco para ajudar a solucionar esses problemas, a desenvolver soluções, gerar materiais avançados. Tá? Fica aí o convite para nos visitarem aqui em São Bernardo e nos visitarem aqui no nosso stand, que é o D07, para a gente conversar um pouco mais e conhecer um pouco dos cases que a gente trouxe para expor lá. Bom, gente, obrigada aí pela atenção e fico à disposição. Muito bom, Daiana. Parabéns pela apresentação, muita coisa interessante. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta para a Daiana. Uma pergunta. Boa tarde, Daiane. Eu sou o Jackson. Queria saber qual é a sua percepção em relação à aplicação desses nanomateriais em produtos para excelente condutividade térmica, em folhas, em papéis para condutividade térmica, para aplicação na indústria eletroeletrônica. Você tem algum case para comentar? Tem conhecimento de algum parceiro do Senai que tenha desenvolvido algo nessa área? Obrigado. Olha, pensando em parceiro, agora eu não consigo lembrar de nenhum case do Senai, tá? Mas existe sim estudo já na literatura, né, com materiais com essa característica, empregando principalmente nanomateriais derivados de carbono, tá? Não lembro agora de nenhum case para colocar aqui, nenhum autor em específico, tá? No Brasil, próximo. Você teve algum contato com algum negócio desse tipo no Brasil ou em São Paulo? Não, ainda não. Obrigado. Alguma pergunta, pessoal? Bom, também aqui a Daiana deixou o contato no Senai. Eu acho que, né, aqui tem uma provocação, tem muita informação aí que pode gerar questionamentos
ou um estudo mais avançado, e é só entrar em contato, né, Dayana? Legal. Parabéns, obrigado, tá bom? Palmas para a Dayana.